Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A minha mulher estava numa loja de presentes e viu uma plaquinha, tirou foto e mandou para mim. Disse, Jesus tirava sonecas. Faça como Jesus. Eu dei risada e talvez você teve a mesma reação. Vamos falar sobre essa frase, ou melhor, algo que aprendemos pensando sobre isso. E no final deste episódio, darei a resposta à pergunta 631. Então, continue até o final e verifique a sua resposta. Jesus tirava sonecas. Faça como Jesus. Até as expressões engraçadas podem incluir elementos de verdade. É o caso aqui. Jesus realmente tirava sonecas? Sabemos de uma ocasião na qual ele cochilou. Em um barco atravessando o mar da Galileia, diz Marcos 4, versículo 38, Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Em outro momento, ele até incentivou os apóstolos a se afastarem da multidão para descansar. Marcos 6, versículo 31. Poderíamos ficar na conclusão mais óbvia que o corpo humano precisa de descanso e focar em todas as evidências médicas do valor do sono diário para a nossa saúde. Mas há lições maiores que devemos aproveitar. Jesus dormiu em uma situação que provocou grande ansiedade para os outros. Vamos ver a citação de Marcos 4 no seu contexto. Diz, começando no versículo 37, Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Jesus não compartilhou da preocupação dos discípulos com sua circunstância. Ele dormiu na tempestade. Pelas características impetuosas e até medrosas de Pedro, dá para imaginar que este apóstolo teria chacoalhado o mestre. Acorde, nós vamos morrer aqui. Anos depois, o mesmo apóstolo estava na prisão, encarando a real possibilidade de ser executado no dia seguinte. E ele dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Atos capítulo 12, versículo 6. Pedro aprendeu. Uma outra lição merece nossa reflexão. É legal achar em Jesus alguma justificativa de fazer algo prazeroso, como tirar uma soneca embaixo dos cobertores em um dia frio. Mas compraríamos uma plaquinha na loja de presentes se a frase fosse outra? Jesus carregou sua cruz. Faça como Jesus. Jesus abençoou aqueles que o maltrataram. Faça como Jesus. Jesus morreu porque seu pai mandou. Faça como Jesus. Jesus enfrentou grandes tentações, mas não pecou. Faça como Jesus. Percebeu? É fácil nos apegar aos conselhos agradáveis, fáceis e até prazerosos. Jesus mandou tirar uma soneca, oba! Mas quando ele nos chama a passar por pesadelos e enfrentar as mais assustadoras tempestades imagináveis, temos a mesma empolgação para imitar seu exemplo? Seguir a Jesus não significa fazer o que me agrada. Significa entrega total à vontade do Senhor. Vamos agora às nossas perguntas bíblicas. A pergunta 631. Quem foi o homem canhoto que matou Eglon, rei dos Moabitas? Alternativas: A. Joabe, B. Davi, C. Eude ou D. Sansão. A resposta certa, alternativa C. Eude. Diz em
Juízes capítulo 3, versículo 12 ao 30, que Deus escolheu esse homem como libertador para livrar os israelitas da opressão dos moabitas, e ele matou o rei Eglon. Pergunta 632. Darei a resposta no final do próximo episódio. Qual homem que fazia modelos do templo de Diana incitou a multidão contra Paulo em Éfeso? Alternativas: A. Ágabo, B. Erasto, C. Gaio ou D. Demétrio. Vai acertar a resposta? E vamos acertar a resposta quando se trata de imitar Jesus. Não somente nas coisas fáceis, nas coisas que gostamos de fazer, mas nas mais difíceis exigências do nosso Senhor e Salvador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.